O Trilhas da Democracia de hoje recebe a historiadora, professora titular livre da Universidade Federal de Juiz de Fora, Hebe Matos, que lança no próximo mês, em dezembro, o livro André Rebouças, Cartas da África, pela editora Chão. Hebe, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço que já está chegando ao seu quinto ano, né, sempre na resistência a Bolsonaro e agora pela construção de um outro Brasil numa outra era, esperamos. Seja muito bem-vinda, Hebe. Obrigada, Marco. Um prazer enorme estar aqui conversando com você nesse espírito do programa. Muito bom. Hebe, no dia 5 de novembro, você publicou na página de opinião da Folha de São Paulo um artigo intitulado Acabou, não é? No qual você afirma, e aí eu cito, abro aspas, para o último parágrafo desse artigo: a República de 1988 viveu sua mais profunda crise e se reinventou. No ano do bicentenário do surgimento da nação, continua firme e forte. Se algo acabou, como o vestido de Dilma Rousseff na celebração da vitória eleitoral do presidente Lula bem lembrou, foi finalmente o golpe infame iniciado em 2016, fecha aspas. Eu gostaria de te chamar à reflexão, te convidar à reflexão sobre esse intervalo de tempo compreendido entre a criação do grupo, né, historiadores pela democracia, e também a publicação do livro, né, Historiadores pela Democracia, o golpe de 2016 e a força do passado, que foi publicado pela editora Alameda de São Paulo, que foi organizada por você, por Tânia Bessoni e pela Beatriz Mamigonian. E a primeira pergunta é essa: realmente acabou o golpe de 2016 ou ele continua latejando na forma de um golpe continuado, para usar a expressão do Boaventura de Souza Santos? Por favor, Hebe, fique à vontade. Ok, muito obrigada. Bom, tudo depende um pouco do ângulo que você analisa os acontecimentos de 2016, né? Do ângulo e de como você... a gente vai voltar a esse assunto ao final, mas como você conceitua, né, ou entende o que foi o golpe de 2016. Há algo, né, em todas as democracias ocidentais contemporâneas, você pode imaginar uma força golpista latente na medida que forças de extrema-direita que desafiam diretamente a institucionalidade democrática se tornam cada vez mais fortes nesses países, inclusive no Brasil, né? Eu sempre coloquei, talvez não tão rapidamente em 2016, mas com certeza logo depois, né, o quanto o fenômeno do bolsonarismo e dessa nova extrema-direita era um fenômeno contemporâneo e internacional. Como, quer dizer, eu não falei, eu não termino você meu último parágrafo, mas eu lembro que em algum momento eu digo, pelo menos por enquanto, não, eles vão aceitar o resultado, por mais que tentem performar o golpe como estão fazendo. Eu não acredito, não, eles não têm força para, nesse médio prazo, impedir, né, a posse e o cumprimento, né, da regra constitucional. Então, não é, eu acho que o que não quer dizer que eles não possam ter forças daqui para frente. Acho que há um novo dado, uma força política que se coloca no mundo ocidental e que tem no Brasil uma das suas, né, talvez uma das suas expressões mais pujantes. Eles tiveram, né, foi uma vitória apertada, a vitória em termos parlamentares, eles não têm representação, mas me parece, né, que, nesse momento, a ordem constitucional vai se manter. Aí tem um outro sentido, né? Eu lembro que, na época das discussões de golpe, não é golpe, a gente vai voltar a isso depois, mas uma vez o Hélio Gaspar falou assim:
Não é golpe, mas é golpe, né? Eu acho que naquele processo, né, para mim, foi fundamental que a pessoa tem. Com certeza, nós vivemos uma tragédia, e com certeza, a República de 1988, pela qual eu tenho um imenso apreço, né? Eu começo falando isso, eu queria pontuar que a história, o Brasil tem uma larga história de constitucionalismo, que começa lá no Império, permeada por um elitismo brutal e por tendências golpistas, né? Isso passa por toda a história do Império, né? O nosso próprio exército é um exército que se organiza quase como um exército colonial, né, para reprimir o próprio povo em termos da história imperial. Passa pela forma, apesar do sentimento republicano no final do século XIX, era um sentimento, em sua maior parte, democrático, abolicionista, progressista. A República vai se fazer como um golpe reacionário. Na verdade, até 1988, a história da República ela sempre teve forças democráticas e a questão do posicionalismo sempre esteve colocada, mas o analfabeto que manteve sem direito ao voto e, portanto, a maioria da população é excluída da cidadania política, ao mesmo tempo que não se alfabetizava todo mundo nunca, exatamente por causa disso. Eu acho que a Constituição de 88 tem alguns marcos fundamentais, né? São os marcos, não quero nem entrar no mérito, como todo processo constituinte, é um processo plural, cheio de contradições, mas os seus grandes méritos, né? No sentido que o título de Constituição cidadã, eu acho que ele vai bem. Ela reconhece o direito de voto ao analfabeto, e aí, em menos de 10 anos, pela primeira vez, né, o analfabetismo crônico, o dado absoluto a maior parte da população brasileira deixou de ser analfabeta, ela é mais ou menos junto, né, provou que o efeito é o contrário, não era alfabetizar para poder votar, era dar o direito de voto, e a educação passaria a ter um outro status, né, mesmo com todos os problemas, né, que a massificação da educação pública possa ter dito, possa ter comportado. Eu acho que eu achei isso uma mudança fundamental, né? Pela primeira vez você reconhece o direito político a todos os brasileiros, você reconhece o direito à pluralidade cultural. O Brasil passa a ser um país que olha para a sua diversidade étnica e racial, e isso está inscrito no texto constitucional. E um detalhe bobo, né? Mas todo mundo foi em 92, só que aconteceu o plebiscito, né? Mas o plebiscito, todo mundo lembra mais do parlamentarismo e presidencialismo, mas fizemos um plebiscito monarquia-república, parecia meio ridículo, extemporâneo, né? Em pleno 92, havia algumas forças monarquistas completamente visíveis naquele momento, mas tem um sentido simbólico imenso, porque lavou a República da mancha do golpe que a instituiu em 89, né, do ponto de vista do constitucionalismo. Então, eu tenho um apreço enorme pela Constituição de 88, e na tragédia que se segue ali entre 2014 e 2016, me parece que o fato de algumas forças comprometidas com a democracia, né, em função, não necessariamente forças de esquerda, né, tenham escolhido o caminho mais curto, que foi um caminho golpista. Se você leu os Senadores pela Democracia, né, a noção de golpe de Estado, ela tem um conceito muito maior do que esse conceito mais recente da história política ligado, né, a uma ação de violência política, né? A ideia do golpe um golpe de mão, né? Que dá um jeito de driblar a regra constitucional. Evidentemente, foi o que aconteceu. Você teve aí a atuação de todos os componentes, né? Bom, aí eu não vou detalhar todo o acontecimento, mas vou me pegar no que eu acho essencial, por isso que eu acabou, que foi o impeachment sem crime de responsabilidade. Tem gente que diz assim, todas as regras foram seguidas. Sim, todas foram seguidas, mas o Supremo não se manifestou sobre esse ponto. E nisso eles foram muito cuidadosos, né? Eles simplesmente não se manifestaram. Seria a única
instituição que poderia arbitrar, e aí sim, se ele dizer que se o crime de constitucionalidade, se o crime de responsabilidade havia ou não acontecido. Como eles não se manifestaram, deixaram o processo captar, né? Quando eles finalmente iriam se manifestar, não fazia mais sentido, tudo já tinha andado. Você criou uma ilegitimidade, uma ilegitimidade de origem, por isso eu citei lá o início da República, uma ilegitimidade de origem, que foi agravada com a prisão, também reconhecidamente ilegal, do presidente Lula, e que, no meu ver, só poderia ser revertido, né? Eu acho que houve a reversão do reconhecimento da prisão ilegal do presidente Lula, mas precisaria ser revertido numa vitória nas urnas. Né? Senão, aquela situação de ilegalidade não haveria como ela ser reparada. Né? Só pelo judiciário seria muito difícil ela ser reparada. Então, é nesse sentido que eu acho que há uma ilegitimidade, tem no sentido constitucional clássico. Né? Ao se admitir o impeachment sem crime de responsabilidade, uma correção parcial disso ao corrigir o segundo grande erro judiciário, que foi a prisão ilegal do presidente Lula, e uma vitória democrática nas urnas que repõe, né, a República de 88 nos trilhos da legitimidade. Se sem ameaças? Não. Mas eu acho que a gente volta num quadro onde as regras do jogo estão valendo, eu espero, para todo mundo. Hebe, muito se falou e até se construiu uma espécie de consenso nos piores anos, né, do pós-2016, a ideia de que a nova república teria chegado ao seu fim. Né? Eu queria te ouvir a respeito. Quer dizer, a nova república terminou e renasceu? A gente assiste a um renascimento da nova república? Ou aqueles juízos construídos à época foram muito apressados e só, na verdade, um distanciamento temporal para você caracterizar esse período como sendo um período de crise da nova república e que digamos, as suas linhas gerais, que estão presentes exatamente na Constituição de 1988, podem ser retomadas finalmente? Eu não gosto muito do termo nova república. Aí você pode até, se você chamar de nova república porque o pessoal da ciência política gosta muito, aquele acordo que eles chamam de presidencialismo, de coalizão, etc., vamos aguardar, né, o que virá. Eu prefiro falar em República de 88, que é como eu falo, e ela, absolutamente, eu acho que ela não... ela passou por uma crise, né, mas absolutamente não morreu. Acho que ela não só renasce, como ela ressurge mais forte. A Constituição de 88 se provou a âncora, né, que me segurou nesse processo claro ímpeto golpista e antidemocrático. Eu acho que a Constituição de 88 mostrou que ela tinha... ela tornou muita gente que não gostava da Constituição, fazia críticas à Constituição de 88, críticas pela esquerda, né, teve que reconhecer que foi ela que ficou como a nossa tábua de salvação nessa travessia bastante complexa. E tudo depende por onde você olha a Constituição de 88. As pessoas, em geral, olham muito por cima, os cientistas políticos, né? pelos atores mais evidentes, pela a emergência do Centrão. O Centrão é um ator da República de 88. Ele surge ali no finalzinho da Constituinte, para exatamente... A Constituinte foi um processo com grande nível de participação das forças populares organizadas naquele período, e o Centrão entra, né, dando um freio de arrumação. Né, e, por conta dessa experiência, muitos analistas colocavam como se o resultado final fosse um resultado muito aquém das expectativas, sempre é, né,
e deixam de perceber o que eu acho que, para mim, sempre foi o essencial. Uma reversão de expectativas, né? Muitas Isso, expectativas foram colocadas na época das discussões nas comissões, né? isso. E depois o resultado final, com a intervenção do Centrão, acabou gerando uma reversão de expectativa. Eu faria um brevíssimo comentário para dizer a importância disso, né? Que a tua fala leva a crer, né? Que a Constituição de 1988 passou por diversas apropriações, né? É. Diversas formas, diversos olhares durante esse período entre 1988 e a eleição de 2022, passando a ser muito valorizada, né? Na resistência ao golpe e ao governo Bolsonaro, né? Porque tudo quando você pensa, quando você pensa a lei, a Constituição de 88, mais do que tudo, ela é fruto de um momento político, de uma coalizão de forças que houve uma recuada conservadora ao final, mas que ficaram ali elementos básicos, né, que permitiam diferentes apropriações, como você disse. E eu acho que elementos democráticos fundamentais. Por exemplo, teve uma pequena comissão, tem um livro, né, que eu adoro, da Natália Neres, eu acho, sobre a participação do movimento negro na Constituição de 1978, e vale também para a participação do movimento indígena e LGBT, na comissão que, então, era coordenada pela Benedita da Silva, que é uma comissão que as pessoas consideravam, na época, né, de pouca importância, onde estava todos os outros, e talvez por isso, porque as pessoas o Centrão não percebia, né, o potencial que aquilo tinha em termos sociológicos, deixou marcas, não passou tudo, mas deixou marcas muito importantes, como o reconhecimento do Brasil como país multiétnico, a condenação a todas as formas de discriminação e o artigo 68 reconhecendo os remanescentes de Quilombo. Ali foram sementes, né? Não foi nada imediato, mas de uma expansão de direitos que marca esses últimos 30 anos. Então, a lei ela não é algo, não é só para dominar, ela é óbvio que ela tem sempre uma intenção de controle, mas ela também é apropriada, e pode ser apropriada, sempre foi apropriada, em movimentos de resistência. E, no caso da Constituição de 88, ela vem de um pacto democrático onde as forças conservadoras existiam e era forte, continuam existindo e continuam sendo fortes. A gente não pode fingir que eles não existem, a gente tem que fazê-los se adaptar e aceitar o jogo democrático. Eu acho que basta isso para você, no Brasil, se a gente consegue fazer isto, é suficiente para que transformações bastante profundas e estruturais entrem em processo. E por isso eu fiquei tão irritada com o golpe de 16, porque eu acho que ele tinha um componente velho, que é uma velha elite que não aceitava, que acha que ela que manda, que não tem que negociar com ninguém e que vai manipular o Bolsonaro, que é capaz de manipular qualquer... Não é. Né? Foi um aprendizado, não é. Né? Vamos a viver democraticamente com os riscos que a democracia coloca para o mundo inteiro, os desafios, né, que está colocado para o mundo todo capitalista nesse momento. Para usar uma expressão criada pelo Edward Thompson no belíssimo livro, né, Senhores e Caçadores, né, o direito é um campo de conflito, né? Exatamente. A Constituição de 88 tem que ser, como todas as leis dentro do capitalismo, né, devem ser pensadas dentro desse contexto. Hebe, eu gostaria de dar um passo adiante, quer dizer, na verdade, a gente começou do fim, né, do teu artigo 5 de novembro. Eu queria dar alguns passos atrás, porque nem todos, quer dizer, esse programa já incide sobre uma geração que não tem mais as lembranças de 2016, né? Então, eu gostaria de te pedir que historiasse um pouco os historiadores pela democracia. Como surge a iniciativa, né? Como é que se deu a organização,
a receptividade dentro da academia, fora da academia, até chegar ao momento em que vocês começam a receber duras críticas, e eu citaria aquela que, a meu ver, foi a crítica mais feroz, não, com a linguagem mais feroz, que foi o artigo publicado pelo Demetrio Magnoli, na sua habitual forma de se fazer comunicar, num artigo na própria Folha de São Paulo, cujo título era Formação de Quadrilha, é isso, Heber? Eu acho que era esse o título, em que ele afirma o seguinte, vou abrir aspas de novo, né? A iniciativa viola os princípios que regem o ofício do historiador. E ele acrescenta, não se tece a narrativa histórica em bando. Então, eu te pediria para, primeiro, falar do surgimento da iniciativa dos historiadores pela democracia, e depois a reação, as críticas que vocês sofreram, em particular essa crítica do Demetrio Magnoli. Por favor, Hebe. Tá. Bom, a crítica do Magnoli, eu até agradeço a ele, porque não a crítica, mas a forma indelicada e com visibilidade, né, com que ele fez a crítica, não só a mim, ele citava nominalmente os 4, eu e mais 3 colegas, né, muito reconhecidos na profissão, que apareciam comigo. Nós fizemos um vídeo, né, que circula aí até hoje, Historiadores pela Democracia. O movimento havia começado um pouco espontaneamente. Eu não sou uma pessoa, sou uma intelectual pública interessante, fui interessada em política, mas não sou nunca fui filiada a um partido político, não tenho uma militância assim mais estruturada, mas realmente, aliás, desde 2004, 2013, né, o ano de 2014 todo, a forma como as eleições se estruturaram, saindo do campo, né, de uma discussão de propostas para um campo de desqualificar o oponente, né, me preocuparam. Eu fazia, organizo até, agora está bem desativado, mas naquele momento era muito ativo. Nós tínhamos um blog, eu e a minha colega Marta Abreu, chamado Conversas de Historiadoras, onde a gente falava, sobretudo, sobre memória e história da escravidão, ligada às políticas de ações afirmativas, etc. Tínhamos mais, naquele momento nós éramos 6 nos blogs, né? Tínhamos ainda a Ana Clara Magalhães Pinto, a Keila Grinberg, a Giovana Xavier e a Mônica Lima. Mas a origem tínhamos sido eu e a Marta. E eu comecei ali no Historiadores da Democracia, e o nosso grande amigo Sidney Chalub, que era então tinha se tornado professor em Harvard, eu acho que ele teve a mesma angústia que eu. Então, ali eu publiquei alguns primeiros artigos, já em 2014, sobre que a coisa estava tomando, né, tinha um discurso reacionário de caráter, que hoje eu digo, né, com tendências fascistizantes, que dialogava, né, ao mesmo tempo, eu acho que dialogava com um ethos senhorial, escravocrata das elites políticas brasileiras. É interessante, porque eu comecei a escrever, Sidney Chalub, que é outro historiador da escravidão, e a maior parte dos historiadores se organizam no movimento Historiadores pela Democracia. O livrinho que a gente publicou está aqui, deixa eu colocar ele aqui, eu peguei para relembrar, porque ele tem um sentido quase crônico, ele pode ser lido como um diário dos acontecimentos, porque a gente vai colocando, e eu vou na contramão de muita gente que diz que o historiador não tem nenhuma capacidade de previsão. Leiam um livro, são quase sempre historiadores. Ele abre com um artigo do Luiz Felipe Alencastre, que chama Os Riscos do Vice-Presidencialismo, publicado ainda, eu acho que esse artigo do Alencastre, ele
Eu não me lembro a data ainda, mas é alguma coisa ali por 2013, 2014, né? O artigo que abre. Mas como a gente vai analisando e não prevendo, mas apontando, finalizando para os riscos da democracia que vinham de um ethos que era fundamentalmente um ethos senhorial escravocrata. A maioria dos historiadores que se envolveram, não todos, mas a maioria eram historiadores da escravidão, e que não tinham uma tradição assim de engajamento político mais explícito, até porque trabalhavam com os séculos, sobretudo os séculos XIX, mas alguns também com os séculos, né, 17, 18 e 19. Eu acho isso muito interessante. A Tânia Pessoni é uma historiadora da imprensa no século XIX, a Beatriz Lamidônia é uma grande historiadora da escravidão no século XIX, tem um livro seminal sobre, né, os africanos, sobre né, o Brasil, né, o Brasil imperial como, né, como empresa contrabandista de gente, né, que estrutura, né, o Estado Nacional do Império do Brasil, se chama Africanos Livres, o nome do livro dela, que saiu em 17, com uma repercussão política bem interessante. Né? Então, são essas pessoas que começam a escrever, e no momento do impeachment, eu cheguei a fazer uma carta pública que eu publiquei no blog para Dilma Rousseff, e aí teve uma repercussão, assim, 10 mil reproduções, né, em uma semana, algo desconhecido, era um blog voltado para um público, né, mais de historiadores e estudantes de história. A carta realmente tem uma repercussão muito grande. E eu e aí eu me organizo, né, eu tenho filhos cineastas, e a gente fez um movimento a partir do blog pedindo vídeos, né, de apoio. E esse movimento dos vídeos, a Laura de Melo Souza me telefonou no dia seguinte, era professora na Sorbonne, em Paris, no dia seguinte da carta. Então, primeiro saiu o vídeo, né, o vídeo Historiadores pela Democracia foi feito, e o impeachment aconteceu. Né? No que aconteceu, teve um segundo momento, né, que eu acho que dá conta, o movimento se encorpa um pouco mais, né, porque aí a gente começa aquele momento onde a Dilma estava afastada, né, estava lá no Alvorada, né, e várias, né, num momento muito isolada, mas com uma mobilização grande daqueles que ainda, né, apoiavam, e eu fui contactada, né, de organizar esse movimento que estava no blog, que estava no vídeo, que a gente é um vídeo que eu me orgulho demais de ter feito. A gente ficou uma noite com depoimentos, né, do Brasil todo, para organizar essas pessoas para irmos ao Alvorada. Aí isso foi nesse momento que eu chamei quer dizer, eu já estava em contato com elas, já estavam na rede, né? Mas a Beatriz e a Tânia assumem comigo a organização do movimento. Beatriz Babilônia se manteve, nós criamos um Facebook que tem até hoje, e Beatriz e um grupo de historiadores ligados ao trabalho dela, eu vou esquecer agora o nome deles, mas é quem mantém, faz a mediação até hoje do grupo, né? E a ideia de irmos, então, fazermos essa visita e organizarmos um livro. Né? E foi nesse contexto, eu não sei em que momento, que isso ganhou uma visibilidade e veio essa crítica. Eu falei que ia tecer e não expliquei, porque na hora que veio a crítica na Folha, eu só falei assim: eu vou responder ele na Folha. Eu nunca tinha publicado um texto na Folha até então. E realmente eu publiquei, eu não sou, e fiquei com uma boa relação com o editor da Folha. De certa maneira, se você for pegar meus textos, são bem bissextos, mas eles são uma.
uma crônica, né? Eles dialogam um com o outro, tentando fazer uma história imediata, uma história do tempo presente desse processo. E E foi o o que eu Conde- fiz, né? e o, A Beatriz foi muito importante na organização dos textos comigo, a Beatriz e a Tânia. A ideia, o livro foi construído como uma história imediata. Ele é, ao mesmo tempo, reflexão e narrativa. Né? Porque, e aí eu vou deixar você falar, mas depois eu quero voltar a esse ponto. A história ela é reflexão sobre o passado a partir de fontes objetivas, né? Então, ele trabalha, tem uma metodologia, né, dos vestígios do passado sobre os quais a gente faz a reflexão historiográfica, mas ela é sempre também narrativa. Né? A história, a própria palavra tem esses dois contextos. Então, a nossa ideia era fazer uma narrativa, né, uma história imediata do processo e, ao mesmo tempo, criar um documento que pudesse ser revisitado por historiadores ou interessados no futuro sobre o processo acontecido. Hebe, você considera, evidentemente, que isso é uma pergunta Uhum. que, na verdade, tem a expectativa de que você chute para gol, né? Já que a gente está num Uhum. contexto Uhum. de Copa do Mundo, né? Você considera uma coincidência que a resposta mais virulenta, e como você disse, né, acabou gerando uma repercussão muito grande da iniciativa, tenha partido de um intelectual muito crítico em relação às cotas raciais, aos estudos de escravidão no Brasil, a ideia de que existe um racismo no Brasil. Você considera uma coincidência que tenha sido exatamente Demetrio Magnoli a fazer também de maneira virulenta esse ataque a esse conjunto de historiadores que são grandes nomes do estudo da escravidão, da história da escravidão no Brasil? Você, Lilian Schwartz, Zé Reis e Laura Mello, você considera? Eu acho, com certeza, não foi coincidência. Né? Com certeza, eu acho que tudo que acontece, né, a emergência pública desse sentimento conservador brasileiro, a partir de 2013, não é coincidência, em função dos ganhos efetivos que as políticas de cota, ação afirmativa, reconhecimento quilombola, sem falar na Comissão da Verdade, mas eu acho, no caso do Maior, sobretudo, essa resistência, o que é uma mudança, o racismo estrutural, ele é estruturante. Né? Na hora que você mexe com isso, você desestrutura as pessoas, e eu tenho um artigo da Beatriz, né, que pega aquela foto da família que vai para a manifestação com a babá empurrando o carrinho e compara com uma foto, né, da família indo à missa com seus escravizados, né, uma foto, não, uma gravura, né, do início do século XIX. Há aí um ethos senhorial que o Magnoli pode não gostar de representar, mas representa. Né? E eu acho que, com o tempo, o bolsonarismo ele teve, se é possível, né? Eu acho que trauma, o paciente tem um passado traumático, né? E está nas famílias, entendeu? Isso vai nas memórias genealógicas curtas, né? Sobre o véu da chamada democracia racial. Né? Você tem famílias que esquecem, né? Claro, todo mundo é mestiçado, mas você não tem memória, porque tem uma violência ali, tinha uma violência explícita, uma violência no esquecimento, na forma como essas pessoas são alijadas, né, das memórias familiares, no processo de crescimento, a violência dentro das famílias negras, uma violência contínua e encenada, uma dificuldade de trabalhar um passado. Eu estou pensando não é só o passado narrativo, o passado do país, o passado das famílias. Né? Eu chego a isso muito no meu trabalho
de fundo nos últimos anos foi com memória de famílias descendentes da última geração de africanos que chegaram como escravizados aqui na região do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, no início do século XIX. Né? É coisa de 3, 4 gerações, o bisavô, né, das pessoas mais velhas, no final do século XX, início do século XXI. Bom, mas isso está em tudo. Eu agora já me perdi aqui um pouco. O fato é que houve transformações nesses últimos 30 anos que mexeram com essa estruturação da sociedade brasileira, ainda muito aquém do que gostaríamos, mas o bolsonarismo, essa nova extrema-direita, pela primeira vez, explicita no espaço público esse racismo que nos é constituinte. Ele não foi inventado, ele literalmente saiu do armário. Né? E eu acho que isso é importante, desde que a gente consiga, eles têm que conseguir verbalizar essa intenção reacionária dentro dos limites da lei e da Constituição. Né? Então, eu acho que a gente vive um dado muito difícil da realidade, mas me parece que esse momento que a gente viveu, por isso que eu falo que é um desafio, nesse momento, e é um desafio contemporâneo, né? Porque a quebra desses silêncios, né, dos privilégios, das branquitudes no mundo todo, estão se colocando como base não só da branquitude, mas da heteronormatividade, certo? Né, como base dessas novas direitas. Eu acho que a emergência do discurso público e a sua limitação ao campo público democrático, quer dizer, que não pode exterminar o outro, não é possibilidade, né? É um avanço em termos do que a gente pode pensar em termos de democrático. Eu não tenho dúvida que o Magnoli representava, e esse era o grande... A derrota, né? Apesar dos 4 anos de Bolsonaro, ou talvez até por conta dessa ameaça à democracia que nós avisávamos, que estava lá, né? Mas que agora ninguém consegue mais negar, né? De certa forma, as pessoas, né? Ele menos, né? Mas há um recuo claro, né? O racismo estrutural hoje é um dado, né, da opinião pública, para a grande opinião pública brasileira, e isso eu acho que é algo que a gente tem que avaliar positivamente, né? Como há um ganho, né? Por isso que eu digo que o golpe, né, o que tem de velho, o que ele tem só de brasileiro, só de latino-americano, aquela elite que acha que manda tudo, que um jeitinho resolve tudo, acho que esse foi derrotado. O que não quer dizer que nós não continuemos, né, numa situação extremamente difícil, né, em termos de embate, né, com essa nova extrema-direita que realmente tenta formular que a extinção do outro pode ser a solução de qualquer problema. Não acho que eles vão conseguir viabilizar isso em qualquer cenário que eu visualize em curto prazo. Hebe, você é uma das grandes historiadoras da escravidão brasileira, e eu gostaria de te perguntar se em algum momento, né, dos debates historiográficos, na publicística, quer dizer, no debate travado fora da academia, sobre escravidão, sobre os impactos da escravidão na formação social brasileira, se em algum momento você começou a perceber, pelo andar dos debates, pelo andar das discussões, volto a dizer, na imprensa, de maneira mais geral, você começou a perceber que alguma coisa não ia bem, quer dizer, alguma coisa chamava atenção do ponto de vista do avanço de tendências autoritárias, né, e que iam na maré contrária do desenvolvimento dos estudos sobre a escravidão e das discussões sobre cotas raciais no Brasil. Em que sentido? No pensamento? Em algum momento acendeu a luz
né, na prática do historiador da escravidão, né, nos debates? Olha, Em algum momento você começou a perceber alguma interpretação, alguma apropriação, volto a utilizar a expressão, que apontava numa direção que já trazia elementos de reforço do racismo, da passagem do preconceito para tendências supremacistas ou algo do gênero? olha, nós tivemos vários embates, mas eu acho que, felizmente, na academia, eu acho que assim, na ciência, né, e a história é uma ciência social, com as suas metodologias, com o seu campo de debates, mas com uma metodologia que permita que esses debates aconteçam, eu não vejo espaço para tendências supremacistas dentro, se estimarem, pode existir ali pontualmente, aqui e ali, você procurando no Brasil de hoje, se acha qualquer coisa, mas de uma maneira explícita no campo historiográfico. A nossa Associação Nacional de História, a ANPU, acaba de lançar uma iniciativa da grande historiadora Ângela de Castro Gomes, um selo Saberes Históricos. Você tem uma tal disputa de narrativas pelo passado. Você tem hoje, por exemplo, uma produtora absolutamente baseada em distorções, né, de análises historiográficas, a Brasil Paralelo, entrando, né, concorrendo com o discurso público do historiador profissional. E querendo transformar história sempre narrativa sobre o passado, mas querendo transformar tudo em nivelar todas as narrativas. Né? O conhecimento histórico, científico, ele se constrói a partir de perguntas formuladas no presente para o passado e é respondido a partir de resíduos do passado que você pode analisar criticamente. Então, há um protocolo que permite a gente, mesmo quando a gente discordar dentro do campo dos saberes históricos. Então, a Ângela acabou de lançar o selo, eu convido todo mundo a visitar, o selo Saberes Históricos, porque exatamente nessa multiplicidade de narrativas negacionistas, é o negacionismo da ditadura militar. Você pode ter 1000 interpretações sobre o significado da ditadura militar. Você não pode dizer que ela não matou e torturou, sei lá, quantas centenas de pessoas que estão ali documentadas, entendeu? Para a gente ficar só com o que está na Comissão da Verdade, que é um site público do governo. Então, quando você o negacionismo, ele nega o fato, independente de que um fato pode ter interpretações diferenciadas. Né? Então, os pelos saberes históricos, ele tem um compromisso com a ciência e com a democracia, né? Porque não quer dizer que a ciência seja também uma defesa absoluta contra o fascismo. Não foi e não é. Né? Mas, nesse momento, eu diria que, do ponto de vista da respeitabilidade acadêmica, né, os negacionismos na área de história estão realmente fora, né, do campo científico atual, né, que constitui a área. Então, o Selo Saberes Históricos tem esse compromisso com a ciência e com a democracia. Por que o compromisso com a democracia? Porque, sim, a ciência, neste momento, a ciência histórica tem esse... os debates estão firmemente ancorados, né, no repúdio a toda sorte de negacionismo, mas a gente tem exemplos do passado, onde cientistas renomados, né, se vinculam a projetos autoritários de exterminação do outro. Né? Então, por isso, o selo tem esse duplo compromisso, e não precisa ser cientista, ser historiador, basta fazer um trabalho de qualidade, né, que siga os protocolos acadêmicos da disciplina da história e que tenha um compromisso com a democracia, é uma maneira de entrar nessa disputa. Eu acho, sobretudo, vou citar aqui de novo, mas esse Brasil Paralelo é algo realmente extremamente preocupante e que se organiza como uma produtora, agora tenta se afastar um pouco do bolsonarismo, e efetivamente um trabalho,
né? É um trabalho de negacionismo, de Uma construção estrutura, uma nossa de... estrutura empresarial, né? É uma É, estrutura empresarial. Eu pensava exatamente nisso, tanto digamos, franco-atiradores, entre aspas, como Leandro Narlock, né? é. Os artigos que ele escreve para a Folha de São Paulo, escrevia para a Folha de São Paulo, contra estruturas mais robustas, muito bem financiadas, como o Brasil Paralelo. Já que a gente chegou na discussão do negacionismo, a gente está se aproximando da parte final do programa, eu gostaria de te fazer uma pergunta, né, que, a princípio, pode parecer muito endógena aos historiadores, mas eu não vejo dessa maneira, eu vejo como tendo uma importância fundamental para se refletir e agir politicamente nas sociedades contemporâneas, né, nas sociedades atuais, que é a discussão em torno dos conceitos na história. Né? Eu entrevistei há pouco tempo o historiador, o professor de História do Brasil, professor titular de História do Brasil da UFRJ, o historiador Carlos Fico, que rejeita a utilização do conceito de golpe para caracterizar o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Né? Eu fiz a pergunta à época sobre os conceitos, ele deu uma resposta, quem quiser pode acessar a entrevista com Carlos Fico no Democracia. E eu gostaria de te reproduzir agora essa pergunta. Os conceitos na história, eles têm uma rigidez não passível de serem, na verdade, transformados num processo de adornamento, né, de atualização, à medida em que a própria realidade histórica também vai se transformando com novos elementos de determinação. A gente está discutindo aqui se houve ou não golpe em 2016, isso para mim, desde o início é claro, que cada dia que passa as novas descobertas fica mais claro ainda, mas, por exemplo, a discussão sobre fascismo no Brasil. Né? Inicialmente, havia muitos escrúpulos na utilização do termo fascismo para caracterizar os seguidores de Jair Bolsonaro, os movimentos de extrema-direita que se formaram. E muito rapidamente, né, uma série muito grande de historiadores começaram a usar o termo fascismo, o conceito de fascismo, para caracterizar tais movimentações, o próprio governo, as tendências do governo, como o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva e, fora da história, o antropólogo Luiz Eduardo Soares. A minha pergunta, Hebe, os conceitos, eles podem, na verdade, se transformar à medida em que a própria realidade vai apresentando novos elementos, né, e mostrando que, como, por exemplo, o golpe, ele pode se apresentar de outras maneiras que não apenas exclusivamente mano-militar, quer dizer, através de intervenções militares? Por favor. Não, eu acho que, sem dúvida, os conceitos mudam e, sobretudo, conceitos têm autores. Né? Eu acho que conceitos, teorias, inclusive narrativas historiográficas, e não é só, a gente não só faz perguntas a partir do nosso tempo presente, como a partir do nosso lugar de observação do mundo. Né? Então, o conceito de golpe, por exemplo, tem um conceito mais estrito na ciência política, mas mesmo aí há muita discussão, né, dentro do campo da ciência política. Né, essa ideia é muito mais da violência, porque o golpe, se você pôs militar, você já adjetivou. Né? O golpe tem sempre mais a questão de ter a ruptura, né? A ruptura institucional. Então, se você fica com esse conceito, né, com o golpe que termina uma ordem e começa a outra, não houve golpe. Mas esse não é o único conceito de golpe. O historiador da democracia acaba com um artigo do Laurent Debois, né? Eu acho que são os nomes, é sempre historiador francês, exatamente retomando... Não, Laurent Vidal. Debois é o que escreve sobre isso. Laurent Vidal, meu grande amigo, desculpa, Laurent, se você estiver assistindo, e o Laurent retoma, né, o clássico de golpe do século XVII contra o teatro, né, que lança a mão de formas não legais, de uma forma disfarçada para atuar,
né, e fazer um golpe de Estado. Ele vai ao século XVII francês, o conceito de golpe de Estado no século XVII francês, e fecha o nosso livro, fecha com o artigo do Laurent Vidal, que eu acho um artigo super interessante para a gente pensar que então, os conceitos podem ser diferentes, além toda a discussão, né, do golpe continuado, dentro da ciência política mais contemporânea, eles podem também se transformar. E o que eu acho mais importante quando a gente vai fazer, por isso a gente terminou com o artigo do Laurent Vidal, que nós, ali no nosso texto, a gente estava mostrando o quanto a institucionalidade estava sendo rasurada pelos próprios agentes institucionais, né? E como isso poderia, onde isso poderia nos levar e como isso poderia ser parado. Sobre o fascismo, o livro também tem um artigo do Laimeto Garcia dos Santos, que eu acho, um artigo não, uma entrevista, que eu fiz questão de colocar no livro, que é absolutamente fantástico, ele mostrava como as práticas da Lava Jato ecoavam as práticas, a transformação que tinha havido com o judiciário na Alemanha pré-nazista. Né? Então, é muito impressionante aquela entrevista e já adiantava, né, não só a gente está recuperando a ideia do fascismo, como está se recuperando o nazismo para pensar muitas das coisas que andam acontecendo em termos de reformulação, né, de pensamento de extrema-direita nesse Brasil do século XXI. Eu sou historiadora, tudo tem história, né? Tudo você tem que ver quem formulou o conceito para pensar que problema, que às vezes a gente pode até não concordar com o conceito, mas aprender algo. A pessoa formulou assim, para pensar esse problema e produziu esse resultado, e isso me ensina algo. Se eu consigo detectar bem o que a pessoa está perguntando, que conceito, por que ela escolheu esse conceito, como ela trabalhou, eu vou aprender algo com ela, mesmo que em diálogo crítico. Né? Então, eu não tenho dúvida que houve um golpe no sentido clássico do século XVII. Se ele poderia se transformar ou se transformou, foi a sua pergunta inicial, nesse golpe continuado, aí é uma discussão dos cientistas políticos mais contemporâneos que nós nem entramos. Eu acho que esse livro foi muito organizado da perspectiva da história social. Né? Tem mais atores no jogo político do que os grandes agentes econômicos e políticos, que é como os economistas e os cientistas políticos gostam de pensar. Eu reitero o que eu falei naquele artigo lá no início, lá que a gente começou, nesse último artigo da Folha de São Paulo. Eu acho que um dos atores coletivos mais importantes de resistência nesses últimos 4 anos foi a Coalizão Unida por Direitos, essa emergência de novos atores políticos no espaço público, num contexto onde estava todo mundo recuando, né? Eles conseguiram avançar, marcar posição e eu acho que fazer diferença. É nesse sentido que eu acho que tem um golpe tradicional que acabou, né? Um golpe tem o golpe da maioridade lá no século XIX, uma conceitualização de golpe, que é um desrespeito à regra do jogo por parte daquele que tem mais força, porque ele acha que ele sabe mais, que ele está certo e que ele deve e pode fazer isso. Né? Então, acho que essa é a tradição do elitismo brasileiro, né? E estava ali no fundo era um dos elementos, não era o elemento principal, né? E eu acho que foi esse elemento que recuou, né? E permite que a gente faça hoje essa frente ampla para enfrentar o que é o novo inimigo. Que é novo, mas que revisita velhas tradições, inclusive de pensamento de extrema-direita no Brasil, como integralismo, etc. Não são só referências europeias, que são muito próximas, né, ao fascismo histórico, e mesmo ideologias, né, de franco extermínio do oponente, né, do inimigo, né, que é pensado como inimigo, como o nazismo. Eu acho que essas coisas estão mais atuais que nunca no pensamento de extrema-direita, no mundo todo, inclusive no Brasil, e
não trabalhar, né? A história não é mestra da vida, mas a história ela é um laboratório que nos permite pensar o drama social em bases, né, em novas bases. Então, eu acho que, com certeza, conceitos têm história. As pessoas que formulam, por outro lado, do ponto de vista do historiador, sempre é possível falar, mas não é igual. Claro, nunca é igual, a história não se repete. Mas há elementos conceituais que podem ser apropriados para a gente diagnosticar bem o problema e poder pensar, né? A história se faz no presente, né? Numa repetição sobre o passado, para a gente agir e se mover para frente. Nós vivemos num momento, eu tenho um projeto muito antigo, um projeto que começa acho, no início dos anos 2000, que chama Passados Presentes, Memória da Escravidão no Brasil, né? E eu acho que nós estamos num momento onde, como nunca, né, os passados, né, ou seja, os passados autoritários, a escravidão nem se fala, né? Tinha gente que gostava da escravidão achando que era alguma coisa que já passou. Né? Não há tema, não há narrativa sobre o passado brasileiro com mais força na contemporaneidade, seja, né, o impacto do livro, da trilogia do Laurentino Gomes. Né? Então, essa ideia, né, do nada, a história não se repete, mas o passado, a gente revisita o passado sempre com olhos do presente, e ele é né, o saber histórico, né, ele nos dá ferramenta para enfrentar o presente. Então, acho que conceitos como nazismo, fascismo e golpe, se a gente abrir mão deles para entender o que a gente está vivendo, a gente perde muita coisa. A gente diminui muito a nossa capacidade de interferir no processo de uma maneira criativa e propositiva. Hebe Matos, historiadora, professora titular livre da Universidade Federal de Juiz de Fora, lança no próximo mês o livro André Rebouças, Cartas da África. Em breve eu te convidarei para uma discussão sobre o livro. Hebe, muito obrigado pela tua disponibilidade, por essa entrevista que nos faz pensar sobre um passado que não passa. Por favor, para as suas últimas considerações. Muito obrigado, Marco, foi um prazer conversar com você. Quem chegar a ler as Cartas da África do André Rebouças, ele faz uma grande viagem à África, onde ele reflete, além do próprio continente africano, é um homem, um engenheiro negro, mas também sobre o caráter golpista, né, dos primeiros anos da República no Brasil, né, e o seu processo de reconstitucionalização. Então, eu acho bem interessante. Ele tem algumas coisas, ele é irremediavelmente datado, e outras coisas impressionantemente contemporâneas. Eu convido as pessoas todas a visitá-lo, se tiverem. Um grande abraço, Hebe, e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo temas relacionados à democracia e aos direitos humanos. Até lá. Obrigada. Estava fazendo